Você já se sentiu à deriva em um mar de emoções, sem um ancoradouro para se segurar? Em um mundo onde os sentimentos podem parecer ondas turbulentas, como encontramos nossa âncora? Junte-se a nós enquanto exploramos 7 lições estoicas que são a chave para dominar suas emoções e navegar pelas tempestades da vida com determinação inabalável. O grande filósofo Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Realize isso e encontrará força em um mundo onde as emoções podem parecer ondas turbulentas. Essa sabedoria antiga dos filósofos estoicos pode ser um farol de clareza em meio às tormentas da vida. Eles nos ensinam que, mesmo quando não podemos controlar os eventos ao nosso redor, temos o poder de controlar nossas reações. Neste vídeo, vamos explorar 7 lições fundamentais que nos ajudarão a encontrar essa força interior e a trilhar um caminho de paz e serenidade. Lição 1. Compreenda o que está sob seu controle. Você já se pegou no meio de uma tempestade? Não a chuva e o trovão, mas as tempestades da vida, eventos inesperados, decepções, mudanças súbitas. Os filósofos estoicos nos ensinam uma lição que é como um ancoradouro em meio a essas tempestades: a dicotomia do controle. Imagine que você está planejando um evento ao ar livre e, apesar de todas as suas preparações, chove. Você não pode controlar o clima, não importa o quanto queira. Mas sua reação à chuva, isso está completamente em suas mãos. Você pode lamentar, ficar frustrado ou se adaptar, talvez mudar o evento para um local fechado ou ver a chuva como uma mudança refrescante. Epíteto, um filósofo estoico nascido escravo que se tornou um dos pensadores mais influentes de sua época, resumiu isso de forma sucinta: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Parece simples, certo? Mas nessa simplicidade reside uma sabedoria profunda que tem o poder de transformar nossas vidas. Todos os dias, nos deparamos com uma miríade de situações, algumas podemos influenciar, como nossas rotinas diárias, os livros que lemos ou a companhia que mantemos, mas muitas estão além de nosso alcance. Eventos globais, as ações dos outros, a passagem do tempo e sim, o clima. Aqui está o que é interessante: os estoicos acreditavam que nosso bem-estar não depende dos eventos externos, mas de como os interpretamos e respondemos a eles. Não é o evento em si, mas nosso julgamento sobre o evento que causa nossas emoções. Pense em um momento em que você enfrentou um revés, talvez não tenha conseguido aquele emprego que queria. Naquele momento, parecia um desastre, mas com o tempo, talvez você tenha percebido que foi uma bênção disfarçada, levando a uma oportunidade melhor ou a um crescimento pessoal. Mas como colocamos isso em prática? Comece se perguntando: isso é algo que eu posso controlar? Se a resposta for sim, haja. Se a resposta for não, então é uma oportunidade para praticar a aceitação e a adaptabilidade. Ao entender e internalizar verdadeiramente esse princípio, podemos nos libertar de angústias desnecessárias. Podemos navegar pela vida com um senso de calma, sabendo que, embora não possamos controlar os ventos, podemos ajustar nossas velas. Em um mundo que muitas vezes parece caótico, a dicotomia do controle é um farol de clareza. Ela nos lembra para concentrarmos nossa energia onde ela é mais necessária e abraçar a serenidade, sabendo que algumas coisas estão simplesmente além do nosso alcance. Lição 2. Reflita antes de reagir. Na era digital de hoje, onde a immediatez é frequentemente celebrada, a arte da reflexão pode parecer uma relíquia do passado. No entanto, é esse próprio ato de pausar e ponderar que pode ser nossa salvação em um mundo que exige respostas rápidas. Considere as inúmeras vezes em que nos deparamos com decisões, grandes e pequenas, desde a escolha de uma refeição em um restaurante até decidir um caminho profissional. O espectro de escolhas é vasto, mas não é apenas a magnitude dessas decisões que importa, é a maneira como as abordamos. Vamos mergulhar em um cenário comum, ler uma mensagem que nos afeta. Talvez seja um colega questionando o seu trabalho ou um amigo fazendo um comentário de passagem. A reação instintiva pode ser defensividade ou raiva. Mas e se, em vez de mergulhar de cabeça nesse redemoinho emocional, você desse um passo atrás, permitindo-se esse momento de desapego? Você não está suprimindo suas emoções, está dando a elas um espaço para respirar, para serem compreendidas. Essa prática de reflexão não se trata de aceitação passiva ou evitação, trata-se de engajamento ativo com nossos pensamentos e sentimentos. Trata-se de fazer perguntas instigantes: por que esse comentário me afetou tão profundamente? Quais crenças subjacentes ou experiências passadas estão influenciando minhas emoções atuais?
Minha reação imediata é baseada na situação presente ou em bagagens do passado. Além disso, a reflexão antes da reação é uma ferramenta que promove a empatia. Ao nos dar tempo, permitimos que consideremos as perspectivas dos outros. Talvez aquele colega tenha tido um dia estressante ou aquele amigo não tenha percebido o peso de suas palavras. Ao refletir, abrimos a porta para a compreensão, não apenas para nós mesmos, mas para aqueles ao nosso redor. Nos relacionamentos, essa prática pode ser fundamental. Quantos mal-entendidos poderiam ser evitados se tomássemos tempo para refletir antes de reagir? Quantas pontes poderiam ser construídas em vez de queimadas? É nesses momentos de reflexão que encontramos clareza, compaixão e conexão. Além disso, em ambientes profissionais, a habilidade de pausar e ponderar é inestimável. Líderes que refletem antes de tomar decisões muitas vezes são mais respeitados e eficazes. São vistos como ponderados, medidos e sábios, e suas decisões, nascidas da reflexão, muitas vezes resistem ao teste do tempo. Em um mundo que muitas vezes parece estar se movendo a uma velocidade vertiginosa, o ato de reflexão se torna uma forma de rebeldia, silenciosa mas poderosa, afirmando que não seremos arrastados pelas correntes da immediates. É um compromisso conosco, com nosso bem-estar e com a qualidade de nossas interações com o mundo. Em essência, refletir antes de reagir é mais do que apenas uma prática, é uma filosofia, uma forma de vida que valoriza a profundidade em vez da amplitude, a compreensão em vez da impulsividade e conexões significativas em vez de interações passageiras. É uma jornada interior com implicações profundas no exterior, moldando não apenas nossas respostas, mas o próprio tecido de nossas vidas. Lição 3. Pratique o desapego emocional. Em um mundo que frequentemente parece uma montanha-russa emocional, a ideia de praticar o desapego emocional pode parecer fora de lugar. Mas vamos aprofundar o que isso realmente significa e no poder transformador que possui. O desapego emocional não se trata de suprimir emoções ou se tornar indiferente ao mundo ao nosso redor, é sobre cultivar uma perspectiva equilibrada, uma calma no meio da tempestade. Imagine ser capaz de observar eventos, situações e até suas próprias emoções sem ser inundado por elas. Pense na última vez em que assistiu a um filme envolvente. Houve momentos de tensão, excitação, talvez até tristeza enquanto você estava envolvido na história. Mas uma parte de você sempre soube que era apenas um filme. Você não correu para ajudar o herói ou consolar o personagem que estava chorando. Você observou, sentiu, mas permaneceu em seu lugar. Esta é a essência da prática do desapego emocional, estar profundamente envolvido com a vida, sentir suas muitas emoções, mas também saber quando permanecer sentado no teatro de sua mente, observando sem se perder no drama. Essa abordagem se torna um salva-vidas na nossa era moderna de sobrecarga de informações. Todos os dias, somos bombardeados com notícias e notificações. Reagir de forma apaixonada a cada informação nos deixaria perpetuamente exaustos. O desapego emocional oferece um amortecedor, uma maneira de interagir com o mundo de maneira mais equilibrada e sustentável. O desapego emocional também desempenha um papel fundamental nas relações interpessoais. Todos nós já estivemos em situações onde as conversas ficaram acaloradas, onde surgiram desacordos. Nestes momentos, praticar o desapego emocional pode ser a diferença entre uma discussão produtiva e uma discussão prejudicial. Ela nos permite ouvir de forma mais eficaz, responder em vez de reagir e navegar pelos conflitos com compreensão e elegância. Cultivar o desapego emocional começa com a autoconsciência. Verificar regularmente a nós mesmos, reconhecer nossos gatilhos emocionais e entender nossos padrões cria um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço está a liberdade para escolher nossas reações, para agir com intenção em vez de impulsividade. E embora o desapego emocional possa soar como um distanciamento das alegrias e prazeres da vida, na verdade aprimora essas experiências. Ao não se apegar demais aos resultados, podemos nos imergir completamente na jornada, saboreando cada momento sem o medo constante de perda ou mudança. Praticar o desapego emocional é encontrar equilíbrio em um mundo em constante mudança. É uma bússola que aponta para a paz interior, guiando-nos pelos variados terrenos da vida com graça. Ao abraçar essa prática, enriquecemos não apenas nossas próprias vidas, mas também trazemos uma sensação de calma e clareza para aqueles ao nosso redor. Lição 4. Pergunte a si mesmo: isso importará daqui a 5 anos? A vida está repleta de momentos que testam nossa paciência, resiliência e perspectiva.
Desde pequenos inconvenientes, como um café derramado, até desafios mais significativos, como desentendimentos com entes queridos, nossos dias são pontuados por situações que evocam uma variedade de emoções. No calor do momento, é fácil se deixar levar pela imediatez de nossos sentimentos. Um prazo perdido, um comentário crítico ou um aniversário esquecido podem parecer o fim do mundo. Mas uma poderosa pergunta pode mudar nossa perspectiva e trazer clareza: isso importará daqui a 5 anos? Essa pergunta simples, mas profunda, serve como uma máquina do tempo mental, nos transportando para o futuro e nos permitindo olhar para o momento presente de uma forma diferente. De repente, aquela discussão acalorada ou aquela oportunidade perdida é vista sob uma luz diferente. A maioria das coisas que nos preocupam hoje serão esquecidas no grande enredo de nossas vidas. Considere os desafios e preocupações que você tinha 5 anos atrás. Quantos deles ainda têm peso hoje? Quantos foram eclipsados por novas experiências, aprendizados e memórias? Essa realização pode ser humilde e libertadora. Usar essa pergunta como um ponto de referência regular ajuda a priorizar nossas preocupações, a distinguir entre contratempos de curto prazo e implicações de longo prazo. Por exemplo, enquanto um dia ruim no trabalho pode parecer esmagador agora, no grande esquema das coisas, é apenas um dia em uma carreira que abrange décadas. Essa perspectiva também fomenta a resiliência. Ao nos lembrar do quadro geral, podemos reduzir a ansiedade e promover a resolução de problemas. Em vez de ficar sobrecarregados pelo problema imediato, podemos planejar, nos adaptar e seguir em frente, sabendo que o tempo muitas vezes traz clareza e soluções. Mas não se trata apenas de minimizar nossas preocupações. Essa pergunta também nos incentiva a nos concentrar no que realmente importa. Se queremos que nossas ações e decisões tenham um significado duradouro, precisamos investir em relacionamentos, crescimento pessoal e experiências que resistirão ao teste do tempo. Em um mundo que muitas vezes enfatiza o agora, isso importará daqui a 5 anos, é um farol que nos guia em direção a uma vida de propósito, perspectiva e paz. Ao revisitar regularmente essa pergunta, podemos navegar pelos altos e baixos da vida com graça, garantindo que nossa energia e atenção estejam direcionadas para o que realmente importa. Lição 5: Mantenha um diário estoico. O ato de manter um diário tem sido celebrado em diversas culturas e épocas, não apenas como um registro de eventos, mas como uma ferramenta de introspecção, crescimento e clareza. Os estoicos, com sua ênfase na autoconsciência e melhoria pessoal, não eram estranhos a essa prática. Um diário estoico não é apenas um diário de acontecimentos diários, é um espaço para reflexão, um diálogo consigo mesmo, para dissecar emoções, decisões e reações. É onde o mundo externo encontra o interno, onde os eventos são ponderados em relação aos valores e crenças pessoais. Imagine terminar seu dia não apenas recapitulando o que aconteceu, mas como você respondeu. Por que um comentário em particular o aborreceu? O que desencadeou aquele surto de alegria durante uma tarefa mundana? Ao dissecar nosso dia, começamos a entender os padrões de nossa psique. Começamos a ver os gatilhos que influenciam nosso humor, os valores que guiam nossas decisões e os hábitos que moldam nossos dias. Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo estoico, manteve um diário que hoje é conhecido como Meditações. Não era para publicação, era um diálogo pessoal, um espaço para ele se orientar, lembrar os princípios estoicos e enfrentar os desafios de sua vida com sabedoria. Através de seus escritos, vemos um homem lidando com suas responsabilidades, suas emoções e seu lugar no cosmos. Mas você não precisa ser um imperador para se beneficiar de um diário estoico. Em nossas vidas modernas, repletas de distrações e uma constante avalanche de informações, reservar um tempo para a introspecção se torna ainda mais crucial. Um check-in diário, um ritual de aterramento que traz clareza em meio ao caos. Ao longo do tempo, essa prática pode levar a insights profundos. Você pode perceber que certas situações causam estresse repetidamente, incentivando-o a abordá-las ou a mudar sua perspectiva. Você pode descobrir que práticas específicas, como gratidão ou atenção plena, elevam seu humor e perspectiva. Os padrões que emergem podem servir como um mapa para o crescimento pessoal. Além dos insights, um diário estoico fomenta a responsabilidade. Ao se comprometer com a reflexão diária, nos responsabilizamos por nossas reações e decisões. Torna-se mais difícil ignorar erros repetidos ou deslizes de julgamento. Em vez disso, somos incentivados a aprender, nos adaptar e crescer.
Em essência, manter um diário estoico é como ter um amigo sábio e não julgador ao seu lado, sempre pronto para ouvir, refletir e orientar. É um compromisso com o crescimento pessoal, para se entender melhor e para viver uma vida alinhada com seus valores e princípios. Lição 6. Aceite o que você não pode mudar. Aceitação é uma arte que pode trazer paz à nossa alma e clareza à nossa mente. Os estoicos, com sua filosofia prática, entenderam a importância fundamental de aceitar o que não podemos mudar. Imagine estar preso em um engarrafamento. Você pode ficar frustrado, impaciente e ansioso, mas nada disso mudará a situação. No entanto, aceitar a realidade da situação permite que você encontre paz interior, sabendo que não está no controle do trânsito, mas está no controle de como reage a ele. Aceitar o que não podemos mudar não é resignação passiva, é uma escolha consciente de não lutar contra as realidades que estão além de nossa influência. Isso não significa que não devemos lutar por mudanças positivas, mas sim que devemos entender que há limites para o que podemos controlar. Quando aceitamos essas limitações, podemos direcionar nossa energia para o que está ao nosso alcance. Aceitar o inevitável pode ser difícil, mas é libertador. É um reconhecimento de nossa humanidade e do fato de que, por mais que desejemos, não podemos controlar tudo. Ao praticar a aceitação, aprendemos a navegar pelas águas da vida com mais graça e equanimidade. Lição 7. Pratique a virtude acima de tudo. Os estoicos enfatizavam a importância da virtude como o caminho para uma vida significativa e plena. Eles acreditavam que nossa felicidade e bem-estar dependem de viver de acordo com valores éticos sólidos, como coragem, sabedoria, justiça e autodisciplina. Ao praticar a virtude, tornamo-nos mais resilientes diante das dificuldades, mais compassivos com os outros e mais alinhados com nosso verdadeiro eu. Viver uma vida virtuosa não significa que não enfrentaremos desafios ou adversidades, significa que, independentemente do que enfrentamos, permanecemos fiéis a nossos princípios éticos. A busca pela virtude nos ajuda a crescer como seres humanos e a contribuir de maneira positiva para o mundo ao nosso redor. Essas 7 lições da filosofia estoica oferecem um guia para domar nossas emoções, encontrar serenidade no caos e viver uma vida significativa. Entender o que está sob nosso controle, refletir antes de reagir, praticar o desapego emocional, manter um diário estoico, aceitar o que não podemos mudar e buscar a virtude são pilares que nos ajudarão a navegar pela complexidade da vida moderna. Ao incorporar essas práticas em nossa vida diária, podemos nos tornar mais resilientes, mais centrados e mais autênticos em nossa busca pela paz interior e pelo bem-estar duradouro. Que essas lições estoicas inspirem e guiem você em sua jornada para dominar suas emoções e encontrar a serenidade dentro de si mesmo. O poder de dominar suas emoções está ao seu alcance. Assine nosso canal agora e curta este vídeo para mais sabedoria estoica. Torne-se mestre de sua mente.